Um bom dia para todos e que espero que aproveite o máximo possível para que as dúvidas com relação aos movimentos possam ser eliminadas. Bom, a nossa aula vai falar sobre os movimentos dos corpos, tá? Sobre o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, o roteiro da aula, parte 2, né? Parte 1 ficou com a professora para ela fazer a revisão, e a parte 2, a parte da aula de laboratório. Então, a gente vai mostrar o experimento, em seguida vamos apresentar como emular situações experimentais usando simuladores do MRU, do MRUV e o simulador dos movimentos verticais, que não deixa de ser experimento sobre o MRUV. Bom, o primeiro experimento, tá? Fala sobre determinação da equação horária do movimento uniforme por uma bolha e por uma bilha, que estão contidos dentro de um tubo cilíndrico, imersos num óleo bem fino. Ele usa o cronômetro, usa o kit, né, contendo o tubo cilíndrico, um ímã pequeno, e faz as medidas. Em seguida, faz a representação gráfica das posições ocupadas pela gota, pela bilha, desculpe, mostrando que é uma linha reta, tá? No diagrama, posição versus tempo, e que a partir dele eu posso determinar a velocidade. Então, vejamos. Ok? Bom, em seguida, nós temos aí, vamos apresentar o simulador experimental interativo do movimento uniforme. Em seguida, nós falaremos sobre o segundo simulador e, por último, o nosso terceiro, okay? Que vamos dizer assim, a prática em cima do movimento uniformemente variado, que são os exemplos: lançamento vertical para cima, queda livre, ao lançamento até mesmo vertical para baixo. Então, como o próximo compartilhamento do movimento uniforme. Aqui está, vamos ao primeiro, né? Passando sobre esse, é um caso rápido, apenas mostrando que alguns satélites, né, descrevem órbitas circulares, mas em movimento.
uniforme, tá? A trajetória não é retilínea, é circular, mas o movimento é uniforme. E a velocidade média coincide com a velocidade instantânea, que é determinada por ΔS, deslocamento escalar, dividido pelo intervalo de tempo decorrido nesse deslocamento. Bom, avançando aí, né, nas simulações, esse caso aqui a gente comenta, ele fala exatamente, ele está com velocidade zero. Eu vou construir um gráfico, posição em quilômetro versus tempo em hora, à medida que eu aumento, coloco ele em movimento. Repare que o carrinho vai entrar em movimento e que aqui o gráfico começa a ser exibido. Então, vou aumentar, por exemplo, vou botar em 20. Olha a declividade, a inclinação da reta, o ângulo θ aqui. Agora vai aumentar à medida que eu aumento. A tangente desse ângulo, eu ponho 40, ó, aumentou. A tangente desse ângulo determina exatamente a velocidade. Ó, 50, 60, 80, 90. Ou seja, quanto maior a declividade, maior será representada a velocidade, ok? Então, é o caso do movimento, isso é um gráfico do movimento uniforme. No caso, retilíneo uniforme. Bom, esse a gente avança, tá? Já esse caso, ele é interessante porque ele mostra alguns gráficos, tudo no movimento retilíneo, tá? Movimento retilíneo uniforme desse carrinho. Então, o primeiro gráfico é a posição versus tempo. Se o movimento é uniforme, como a equação S igual a S0 mais velocidade vezes o tempo é do primeiro grau, será uma representação gráfica dada por uma linha reta, ok? Inclinada, porque ele está mudando de posição. Na posição x0 é o zero que nós vamos startar. Bom, à medida que ele vai andando, ó, descreve distâncias iguais em tempos iguais. Então, o meu gráfico foi dado por uma linha reta inclinada. E essa, a tangente, essa coeficiente angular desta reta, falando matematicamente, é que vai determinar a velocidade média, a velocidade instantânea. Agora, nesse mesmo emulador, eu posso ver a velocidade. Repare que se o movimento é uniforme, a reta representativa da velocidade é uma linha reta paralela ao eixo do tempo, nem crescente nem decrescente. Voltando ao caso anterior, o gráfico da posição versus tempo, se está em movimento é crescente. Se é crescente, eu sei que para ângulos do primeiro quadrante, a tangente é positiva. Então, o que eu vou ter? Velocidade positiva. Se o gráfico é crescente, o movimento é progressivo, ok? Se fosse decrescente, seria retógrado, regressivo. Então, esse é o nosso gráfico da posição. Da velocidade, como a velocidade é a função constante, então uma linha reta, constante diferente de zero para estar em movimento. Então, é paralela, mas não coincidente com o eixo do tempo. Acima de zero, na parte positiva, velocidade positiva, movimento progressivo. Se estivesse aqui embaixo, seria a volta, né? Ele estaria fazendo o movimento retrógrado, então estaria abaixo do eixo dos tempos. E como nesse movimento a aceleração é zero, constante igual a zero, então a equação do zero grau é uma linha reta paralela ao eixo do tempo, porém coincidente com o eixo do tempo. Bom, avançando, esse caso é o nosso caso aí do gráfico posição versus tempo, em que ele vai mostrar o deslocamento de um móvel desde 0 até 50. Vai montar uma tabela e construir o gráfico. Então, vejamos lá. Ó, passou pela posição 0, já marcou o primeiro ponto. Pela posição 5, a posição 20 agora, ó, a posição 30, e vai medindo o tempo. Vai construindo. Repare que o gráfico da posição versus tempo, reforçando, é uma linha reta. Vamos completar o gráfico. Aí agora determinar a velocidade. Eu pegou a tangente desse ângulo, cateto oposto, 20, dividido pelo adjacente, que é 10, deu uma velocidade de 2 metros por segundo. Eu poderia ver a situação contrária, do carro voltando em movimento retrógrado. Então, vamos lá, movimento retrógrado. Está voltando, passou pela posição 50, pela posição 40 e foi construindo a tabela. Posição 20, tá? E posição 10 e depois
chegou à origem. Bom, construindo o gráfico, completando, né? E fazendo o cálculo. Agora, a velocidade, como ele é uma linha reta, continua representando o movimento uniforme, mas é decrescente, então o movimento é retrógrado. Bom, eu tenho aqui, ó, menos 20, tá? Como ele está no terceiro quadrante, no segundo quadrante, desculpe, então essa minha tangente, ela vai dar um valor negativo. Menos 20 dividido por 10, que dá menos 2 metros por segundo. A velocidade é a mesma em módulo, só muda o sinal na volta. Na ida é progressiva, velocidade positiva, na volta é retrógrado negativo, ok? Bom, podemos avançar. Então, vejamos, primeiro, né, a emulação. Ele vai mostrar a primeira simulação. Aqui, por exemplo, tá? Ele tem, eu posso já mostrar os três, se for uniforme, por exemplo, o que a gente vinha mostrando até então. Então, ele vai mostrar o gráfico da posição, pode ser o gráfico da velocidade ou da aceleração. Essa da aceleração, okay? Para esse carrinho, ele é bem parecido até com aquele que nós estávamos vendo, acabamos de ver, né? Então, lá, esse movimento e o gráfico, uma linha reta paralela coincidente com o eixo horizontal do tempo. Agora, o caso do movimento acelerado, quer dizer, variado, uniformemente variado, porém acelerado. Eu quero ver, posso ver as três situações. Primeiro, da posição. Então, vamos ver a da posição no movimento acelerado. Agora, a posição ela é acrescente, ele vai ser como S igual a S0 mais V0t mais o meio de AT ao quadrado, é uma equação do segundo grau, então vai dar um arco de parábola. Tá? Vamos ver o sinal, tá? E também ele é progressivo acelerado. Então, a velocidade é positiva e a aceleração tem que ter o mesmo sinal da velocidade, ou seja, positivo para que ele seja acelerado. Então, deve dar um arco de parábola com a concavidade voltada para cima. É o que acontece. Ó. Ele agora aumenta as distâncias, tá? Percorre distâncias cada vez maiores. E repare que ele deu um arco de parábola com a concavidade voltada para cima. Como o movimento é progressivo, a velocidade é positiva, a aceleração teria que ser positiva. Esse é o gráfico da posição. Vamos ver o gráfico da velocidade. No mu, era uma linha reta crescente, correto? Desculpa, era uma linha reta paralela ao eixo do tempo, acima ou abaixo. Já aqui, não, é uma reta inclinada. À medida que o tempo vai passando, a velocidade vai aumentando. E repare que é crescente, correto? Se é crescente, ele está na parte positiva, então ele é um movimento progressivo acelerado, ok? Então, vejamos o gráfico da aceleração, que vai me dar uma linha reta paralela. Agora, não dá, no MU era coincidente. No MOVE, ele está acima, porque a velocidade tem o mesmo, a aceleração tem o mesmo sinal da velocidade. Vamos estudar o caso do não acelerado, tá? Desacelerado, vamos dizer assim, retrógrado. Então, vamos começar. Repare que agora a aceleração vai ser lá embaixo, ok? Então, vamos lá. Por quê? Apesar, se a velocidade é positiva, o movimento retrógrado vai diminuindo. Agora ele não aumenta, cada vez mais ele percorre distâncias cada vez menores, até parar. Então, a velocidade é positiva, porque continua progressivo, porém a aceleração tem sinal contrário. E meu gráfico da posição versus tempo vai me dar um arco de parábola, porém com a concavidade voltada para baixo. E aqui, o gráfico da velocidade. Ele vai ser o quê? Decrescente. O movimento era positivo, diferente de zero, em x1 foi diminuindo, até parar, no instante t igual a 8 segundos. A gente pode avançar, né? Ele também poderia mostrar o movimento uniforme. Esse sim, esse que é o interessante, e que a gente pode emular várias situações. Por exemplo, ele vai sair
da posição inicial. Eu posso mudar, tá? Tá vendo que o gráfico começa a mudar. Vou fazer com que ele saia daqui, da posição 0. Então, ele vai, ó, até chegar, passou de 0, deu 0 aqui. Vamos voltar um pouquinho só. -1, né? Ok, então vai partir da origem. Então, está vendo? Todos eles partindo de um ponto sobre o eixo vertical. Tanto faz a posição. Repare que ele também, a velocidade inicial dele vai ser igual a 10. Então, não vai sair aqui da origem, ele vai sair da posição 10, que vai de 0, 5, 10, 15, 20. E que a aceleração aplicada é essa daqui. Ó. Eu posso aumentar, posso diminuir. Repare que está mudando aqui. Ó. Repare, à medida que eu mexo nela, mexe em todo mundo. Ok? Então, botei 0, aí me deu um eixo paralelo. Mas se eu aumentar, tirar de 0, ela começa a inclinar. Isso mostra que o gráfico do mu, do movimento uniforme, a aceleração também, com uma velocidade, são o quê? São retas paralelas ao eixo do tempo. E aqui eu diferencio, boto uma aceleração, ok? Por exemplo, não vou botar muito grande, e vamos iniciar a emular. Repare aqui, ó, ele vai descrevendo todo o movimento até chegar, e aqui vai fazendo a contagem. Eu vou alterar, por exemplo, eu vou mexer, vou botar a aceleração igual a 0. Então, nós temos quem? A velocidade inicial vai se manter. Então, aquele gráfico já está construído. Ó. Apenas estou mostrando como é que ele foi construído. A aceleração não muda, a velocidade também não se altera, continua sempre com 10 metros por segundo. E se eu quiser colocar a aceleração, não agora no mesmo sentido, mas sentido contrário, ela veio aqui para baixo. Então, deixa, ao invés de ser acelerado, passa a ser desacelerado. Lembra que agora a concavidade no desacelerado, o retógrado é voltada para baixo, e que a reta da velocidade ela é decrescente, e que a aceleração está no semi-eixo negativo da aceleração, indicando que ela agora é contrária da velocidade. Repare que a velocidade está no semi-eixo positivo, o movimento é progressivo, mas a aceleração continua negativa. Bom, então, ele consegue mostrar todas essas simulações. Avançando. Então, vamos lá, o primeiro. Então, esse daqui, na realidade, é uma réplica daquele lá, da câmera de vácuo. Eu aqui, quando faço a queda, tem substância, tem fluido aqui dentro, tem ar, tá? Então, tem gás. Então, a pressão é igual a 1. Então, vamos lá, vamos emular. Vamos ver que, com a resistência do ar, eles não caem ao mesmo, não chegam ao solo no mesmo instante. Abandonei, ó, a maçã chegou bem menor, bem mais rápido, porque a resistência do ar oferecido ao movimento da maçã foi menor do que na pena. Agora, eu tiro, eu desligo, eu tiro o ar, eu faço vácuo, ou aproximadamente o vácuo ali dentro. Ele vai descendo, descendo, tirei tudo, não tem mais nenhum fluido aqui dentro. Eu vou emular a queda. Agora eles chegam, são abandonados à mesma altura e chegam ao solo no mesmo instante. Repetindo, ó. Aqui quando tinha não tinha vácuo, com o vácuo, tá? Espera terminar, tirou toda a substância aqui dentro, pressão praticamente 0, só a externa, eles chegam junto. Então, avançando. Esse daqui é uma queda de objeto, não gosto muito dele, já usa o tempo de queda, a idade partindo daquele S igual a S0 mais V0T, mais 1 meio de AT2, o A é a aceleração da gravidade, o S0 ele considerou 0, parte foi abandonado, velocidade 0. Então ele descreve, ó, tem essa queda de 1,5 metro em 55 centésimos do segundo. Não é muito interessante. Esse já é melhor, também ele faz o gráfico, tá?
da posição, distância, posição, em cima do tempo, com a rapidez 100%, ok? Ele vai marcar a tabela e vai construir o gráfico. Ele aqui está sendo sugado, essa esfera, e vamos abandonar. E nós vamos ver se é posição versus tempo, o gráfico será uma parábola. Então, vamos lá, ó, ele começa a construir um arco de parábola, indicando o quê? Que a aceleração é positiva. Tá? Se a aceleração é positiva nessa queda, a orientação foi de cima para baixo. E a velocidade também de cima para baixo. Então, aqui seria, se eu for traçar a tangente, vai me dar velocidade sempre positiva, e a concavidade desse arco de parábola, determinando a aceleração, o sinal da aceleração, vai me indicar que a aceleração ela tem o mesmo sinal da velocidade, ambas são positivas. Então, eles é um movimento acelerado. Tá? A queda é acelerada. Já agora, eu tenho um movimento vertical, e aí é interessante mostrar que eu tenho uma seta. Essa seta em azul vai demonstrar o vetor aceleração, e a vermelha vai demonstrar o meu vetor velocidade. Repare que aqui no início, a velocidade, nesse instante zero, ao ser abandonado da posição 45,3, tá? Ele vai mostrar uma velocidade crescente, ou seja, essa setinha vermelha vai aumentando à medida que se aproxima do solo. Eu vou fazer uma projeção de 2 imagens por segundo. Então, vamos lá. Repare que a seta em azul permanece sempre do mesmo tamanho, que é o valor da aceleração. Mas a velocidade, à medida que se aproxima nesse instante, aqui já é meio segundo, aqui 1 segundo. Ele está tirando fotos de meio segundo. Ó. 2 segundos, 2,5. Repare que, no mesmo intervalo de tempo, ele percorre distância cada vez maior. Ok? Bom, posso voltar a reiniciar, para ver que o vetor velocidade, a seta vai crescendo, ele é abandonado, a velocidade inicial é 0, mas a final não. Essa seta vai crescer até chegar ao máximo quando atingir o solo. Já o vetor aceleração, para pequenas altitudes, próximo à superfície da Terra, ela se mantém constante. Então, soltar a bolinha, ó. Olha o vetor velocidade aumentando cada vez mais, ok? Então, o movimento vertical livre é um movimento uniformemente variado. Sua velocidade aumenta com o tempo e os deslocamentos não são constantes. Aqui se vê, ó, em intervalo de tempos iguais, ele percorre distâncias cada vez mais, de valores cada vez maiores, deslocamentos maiores. Bom, esse lançamento vertical para cima, ele é interessante a gente dar uma olhada, porque para lançar para cima, a velocidade inicial não é 0. Então, eu posso aqui, nesse meu, fazer as 2 etapas, a subida e a descida. Fazer o gráfico da posição versus tempo, da velocidade versus tempo e da aceleração versus tempo. Primeiro é da aceleração, ok? Repare, ele apontou para cima o eixo. Vamos ver como é que vai se apresentar. A aceleração eu sei que é constante, ou vai estar acima ou abaixo. O que vocês poderiam concluir? Como ele orientou para cima, positivamente, a aceleração é para baixo, então ela vai estar abaixo do eixo dos tempos. Ó, à medida que vai subindo, tanto faz na subida e na descida, porque se a aceleração, a orientação é para cima e a aceleração não muda na subida e na descida, tá? É sempre dirigida para baixo, contrária à orientação atribuída, então ela é sempre negativa. Agora vamos ver o gráfico, espaço versus tempo. Como é um movimento uniformemente variado, na subida ele é o quê? Retardado. Aí na descida será acelerado. Então, arco de parábola, tá? Vai ser apresentado aqui, já que a equação horária da posição é uma equação do segundo grau. Então, vamos lá. Na subida, atingiu a altura máxima, começa a descer, vem subindo. Eu aqui,
Se eu for traçar as retas tangentes, cada vez mais aproximo de 0 grau, a tangente de 0. No ponto de altura máxima, o ângulo é 0, da reta tangente nesse ponto de altura máxima. Então, velocidade 0. Ele sobe e para. A gente vai ver no gráfico da velocidade. E na descida, ele passa acelerado. Como, reparem, a concavidade está voltada para baixo, porque a aceleração que nós vimos era negativa. Ok? Então, na subida, ele tem uma velocidade positiva na subida, tá? Porém, a aceleração negativa. Na segunda metade, que é a descida, a aceleração continua negativa. Então, repare que a concavidade não se alterou, porém, as velocidades começam a partir do 0 e começam a crescer. Então, na subida é desacelerado, tá? Retrógrado, e na descida é acelerado. Então, vamos ver o gráfico da velocidade versus tempo. Ele vai partir, como ele é lançado, ele não pode partir de 0, ele vai partir de um ponto acima. Então, se ele é desacelerado, a reta é decrescente. Ela vai decrescendo, vai chegar a 0 e volta a crescer, porém, negativamente. Ó. Chegou a 0 e continua. Primeiro, ela é decrescente, tá? É decrescente, porém, aqui no primeiro, representa um movimento retardado, tá? Ele vai diminuindo a sua velocidade até parar nesse instante, e depois ele começa a crescer, porém com velocidade negativa, já que a orientação positiva da velocidade é para cima. Na subida ele não muda, ó, vou mais uma vez. Ele sempre vai indo para cima até a altura máxima, coincidindo com o eixo, com a atribuição dada ao eixo. Ó, vou lançar agora, né? Lancei, ó, positivo, atingiu, voltou. Ok, podemos passar. Esse caso aqui, ele serve tanto para lançamento oblíquo, tá, como para lançamento vertical. Eu vou colocar um ângulo, né, nele, então, de 90 graus, para simular um movimento vertical dirigido para cima. Ok. Então, os valores aqui, tá, ele vai marcar a velocidade, ele está com 60 metros por segundo, é maior que me permite aqui, ó. Então, a seta, você vê que ela vai sofrendo operações no seu comprimento, indicando velocidades iniciais cada vez maior. A vermelha é a aceleração, não vai mudar, ok? Vale menos 9,8, uma vez que a minha orientação positiva é para cima, a aceleração é negativa, então ela é para baixo. Então, a velocidade no eixo horizontal é 0, mas no vertical é mais 60 metros por segundo. Aí vamos ver aí o que vai acontecer. Vamos lançar. Lancei, o contador vai. Reparei que a setinha da aceleração não se altera, porém atingiu a altura de 183 metros, 67 centímetros, e o alcance foi 0, porque ele não foi lançado numa direção oblíqua. Vou lançar novamente. Tá? O mesmo ângulo de 90. Ó. Repare que a seta vermelha, a velocidade inicial, vai diminuindo até parar. E depois retornar. Vai diminuindo, diminuindo. A vermelha não, que é da aceleração. Altura de 180, aí vem descendo, agora já com movimento acelerado. Então, na descida, na subida, ele é retardado, tá? A velocidade vai diminuindo até parar. Vai diminuindo o azul até parar nessa altura máxima. E agora a descida começa a crescer até... E repare que ele volta, né? Nesta posição com a mesma velocidade que ele foi lançada. E nessa situação, lançamento vertical para cima, tanto faz na subida ou na descida, ao passar, por exemplo, a posição por uma mesma posição, ele terá a mesma velocidade, sendo que na subida e na descida, a única diferença são os sinais. Se na subida é positivo, na descida é negativo. Suponha aqui que ele passe com 30 metros por segundo, mais 30 metros por segundo na subida. Vai, para, tá?
desacelerando até parar, e na descida que é acelerada, quando volta a passar aqui pela essa mesma posição, a velocidade também é 30 em módulo, cujo valor é menos 30, que agora ele está descendo. Ok? A gente finaliza aqui, tá? Obrigado aí pela presença e até uma próxima. Fiquem com Deus. Saúde para todos. Obrigado.